Entender o passado para não cometer os mesmos erros no futuro. A determinação de um país que quis mudar a história e até se envolver com ela até demais. Esses são os spoilers do capítulo 1066 de One Piece. Então, se você não quer receber nenhuma das informações sobre o capítulo, sinta-se livre para deixar o vídeo. Caso você continue comigo, vamos falar um pouco desse capítulo bastante revelador e que contém muitos mistérios, mas que todas as informações verdadeiras ainda parecem que foram deixadas para trás. O porquê disso é talvez não estragar a experiência completa. Os spoilers completos vão dizer muita coisa, mas eles não querem que tudo seja revelado ainda, e eu acho bastante justo. Começando o capítulo com o seu nome, A Determinação de Ohara. A gente vai descobrir um pouco mais sobre o grande incidente que mudou aquele lugar completamente. Obviamente, isso fez com que algumas coisas mudassem o mundo. E a gente vê isso nesse capítulo, principalmente por conta de Dragon e Vegapunk. Eles dois estavam em Ohara durante esse ataque do governo mundial. Eles conheciam o Dr. Clover. Um motivo para isso é que ele já era bem ligado com essas pesquisas que querem ir um pouco mais a fundo sobre os mistérios do mundo, e tanto Dragon quanto Vegapunk acompanham ele nessa jornada. Dragon se rebelando contra o governo mundial. Então, depois do ataque, ele decidiu formar um exército conhecido como o Exército Revolucionário. Aqueles que iriam contra as decisões meio que ditatoriais do governo mundial. Eles não queriam abraçar essa situação onde eles vão mandar em quem eles quiserem e as pessoas vão ter que obedecer e se sentir acuadas ao tentar se envolver um pouquinho com a história que é contada pelos Poneglyphs. A gente vê isso acontecendo agora com a Robin, sendo um grande alvo, tendo sua recompensa aumentando gradativamente. E assim como eles fizeram com o Clover, eles estão tentando fazer com o Vegapunk, com o Dragon e, posteriormente, com a Robin. A chance dela se tornar um alvo gigantesco para eles já é presente. Então, é incrível como as coisas se ligam de maneira genial. O Oda, por exemplo, ligou o exército revolucionário a Robin naquele tempo, e isso tudo porque eles já tinham uma conexão com o Clover, então eles já sabiam sobre a Robin mesmo provavelmente antes de todo o incidente de Ohara criar o exército revolucionário, né, ter a formação dele após o incidente. E aí a gente teve essa ligação desses dois, mostrando que isso pode ser um pequeno detalhe que o Oda nos mostrou. Após essa conversa que a gente vai ver, talvez entre Vegapunk, Dragon e Clover no passado, talvez um pouco mais das revelações sobre a ligação desses dois personagens, e talvez a confirmação também de que Vegapunk é definitivamente um revolucionário. Eu já fiz essa teoria aqui, eu vou deixar um vídeo aí no card para você não perder o motivo dessa ligação praticamente já ter sido mostrado, mas foram detalhes bem minuciosos e difíceis de perceber, então não perde. Continuando, a gente com a criação desse grupo teve uma revolta contra o governo mundial e o Dragon começou a agir. Talvez a gente entenda um pouco mais das ambições que o Dragon tem e do objetivo dele em criar esse exército. Outra pergunta que a gente pode ter é: ele fez isso sendo da marinha na época? Será que ele era um marinheiro e aí por conta dessa situação toda ele se revoltou? É uma hipótese bastante real e possível. A gente vai aguardar o capítulo para mais informações. Após isso, um grupo de gigantes levou todos os livros de Ohara para Elbaf. Esse grupo era liderado por alguém com bandagens por todo o corpo. Aqui, né, basicamente a revelação de que alguém pode ter sido morto, só que não, né? Mais uma das mortes fakes do Oda. Ele ataca com isso novamente e, infelizmente, mais um personagem que, após todo o acontecimento da história, teve um impacto muito grande, que seria a queda de Jaguar D. Sol, né? Aí existem diversos motivos, existe uma teoria crescente sobre por que motivos ele estaria vivo. Eu acho improvável da gente ver todos esses motivos, mas só dando uma base do que ela fala sobre,
seria por conta do ataque do Aokiji ser chamado o Time Capsule. Em alguns capítulos a gente vê em Impel Down eles falando sobre as pessoas congeladas estarem sendo preservadas para o futuro, no capítulo que tem o nome de Esperanças de Alcançar, de Chegar no Futuro. Então é muita coisa ligada. Quando o Kid fala sobre o homem com a marca das chamas, né, com a marca da queimadura, a gente vê que é linkado a ele a Robin. Ela aparece com uma carinha fazendo uma interrogação embaixo. Por que o Oda linkaria essa fala, esse personagem a ela? Porque é alguém que ela já conheceu e alguém que a gente também já conheceu. A volta de Jaguar de Sol explica algumas coisas e abre uma grande possibilidade de leques para as situações do mundo. Parece que é pouca coisa a revelação desse personagem estar vivo, mas é algo muito grande. A gente não sabe o tempo da criação da Sword, então a gente sempre teve essa ideia que o Aokiji era da Sword, tinha umas ideias contrárias à justiça atual. Então ele, deixando o Jaguar de Sol vivo, ele tinha um objetivo. Assim como ele deixou a Robin escapar mais de 2 vezes. Se a gente for pensar na Sword, ela pode ser composta por Garp, Tsuru, o Aokiji como os líderes, e o Jaguar de Sol, naquele momento, ele foi grande parte da criação dessa Sword, se isso realmente aconteceu. É uma questão que abre um leque de possibilidades que mudam a história. O envolvimento do Jaguar com a Sword hoje, ou talvez o envolvimento do Aokiji já com os revolucionários anteriormente. São muitas questões que, obviamente, a gente vai ter que ver o capítulo e analisar ele para ter mais certeza do que vai acontecer, mas ela abre um leque muito interessante. Ao final do capítulo, nós vemos o Luffy conhecendo o verdadeiro Vegapunk. Óbvio que não seria nenhum outro. O verdadeiro Vegapunk, sua verdadeira aparência. Filho de Dragon, eu sei que você viria. Eu sabia que você estaria aqui, e a gente vai ter não só a apresentação de um personagem que vai obviamente impactar em muitas coisas no mundo, mas entender um pouco da diferença sobre como ele funciona para como os outros Vegapunks funcionam. Talvez entender um pouco mais dessa questão do satélite, da lua que magicamente ele representa, se a raça dele é realmente um pirata espacial, né? Se ele fez parte dessa criação toda, e entender muito sobre a tecnologia que ele conhece, sobre a inteligência que ele possui. Esse capítulo não possui muitas coisas em relação à luta, mas em relação à lore ele abre muitas possibilidades e principalmente dá a gente, o leitor, o que a gente tem vontade de ver há muito tempo: revelações, personagens sendo mostrados ao invés de silhuetas. Claro, existe a possibilidade desse Vegapunk estar sendo escondido por trás de uma silhueta, obviamente. E eu não me surpreenderia, porque o Oda adora esse tipo de coisa. Ele vai fazer isso, vai mostrar a silhueta do Vegapunk, vai passar para o próximo capítulo, e no próximo capítulo a gente não vai ver nada do Luffy, capaz da gente ver mais um pouquinho da conclusão da luta do Law com Barba Negra. Enfim, eu estou bastante curioso para ver como esse capítulo vai se desenrolar, porque a gente vai ter uma conclusão sobre muitas coisas, talvez entender um pouco mais sobre o Dragon e o Vegapunk. E isso, né, eu já venho tentando relacionar os dois tem um tempo, e finalmente isso acontecendo mostra que pelo menos um pouquinho de One Piece eu tô entendendo. A gente vai ver, muito provavelmente, nos próximos capítulos, um entendimento maior sobre as Akumas no Mi, sobre os satélites, sobre as revelações que o mundo precisa saber, e por que será que Vegapunk estava esperando o Luffy? Claro, obviamente, filho do seu bom amigo, do seu companheiro, talvez do seu colega de trabalho, difícil dizer a relação dos dois. Mas eles se conhecem, eles sabem da vontade um do outro, e obviamente o Vegapunk pode estar ligado com o passado, com o reino antigo. Então isso abre um leque de possibilidades muito grande que pode nos mostrar como ele vai influenciar o mangá daqui pra frente. Antes ele estava contra o Chapéu de Palha, não diretamente, mas com as criações que ele ofertava para a marinha, elas vinham e atrapalhavam a nossa jornada, a jornada dos piratas do Chapéu de Palha, principalmente com
os pacifistas, agora com os serafins. E nesse momento eu estou muito ansioso para ver uma relação dele maior com o Frank e a gente possa ter um desenvolvimento maior, talvez, da inteligência do Frank. Eu já falei isso aqui, acabou que não chegou em tantas pessoas, mas eu acredito muito que o Frank vai ter um desenvolvimento relacionado com a inteligência do Vegapunk diretamente, como se ele fosse se tornar um novo satélite, e a morte predestinada que ele confirma no capítulo, onde aparece o Shaka pela primeira vez, é quase como se confirmasse isso para mim. Óbvio que a gente vai ter que esperar para entender um pouco mais se isso vai acontecer ou não, mas eu acredito nessa possibilidade fortemente. Claro, se o Luffy estiver lá para defender ele e nada vai acontecer, porque o Luffy não consegue sequer encostar no Luffy atualmente, independente do crescimento dele, eu acho que os níveis são muito diferentes hoje, e os serafins, por mais fortes que eles sejam, tudo tem um certo limite. Eu aguardo vocês para saber a opinião sobre este capítulo, então deixa aí embaixo. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal, fica ligado em tudo que acontece em One Piece, além também de receber um conteúdo bastante interessante. Então é isso, um abraço, eu fui!